começando pontualmente, né? Então, satisfação enorme tê-los novamente por aqui. Semana, tá? Só para lembrar, a gente vai ter aula hoje, terça, quinta e sexta. Sexta-feira ainda tem aula. Na próxima semana que nós não vamos, só vamos ter na verdade na sexta-feira, né? Porque semana que vem é carnaval e tal, então nem na terça nem na quinta temos, só na sexta. E que faz. É isso mesmo. Mas essa semana estamos completo, beleza? Alegrias enormes tê-los novamente. Estamos na aula 4. Espero que vocês gostem do material de hoje. Vamos fazer um salto, né? Um arco até a portinha ali do século V. E eu acho que tem algumas contribuições que para mim são relevantes e continuam sendo ainda fundamentais para a gente observar vários fenômenos contemporâneos de livro-arte, livro de artista, livro-objeto, publicação independente, principalmente ligada a formatos, né? Tem uma parte, vamos dizer assim, que seria procedimentos mais acadêmicos ou de pessoas que estejam mais interessadas na relação sobre formação de leitura, hábitos, gestos de leitura, e aí a gente pode papear isso, né, no final, tal, quem tiver mais preocupação, ou mais foco, ou algum ponto mais específico sobre isso. Queria dizer que esse curso Boys eBooks, curso Panorama de Prática de Escrita, Publicação e Leitura, é um curso, né, que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, pelo edital do lado PE de Formação em Pesquisa, e que esse material está sendo gravado, tá bom? E é isso. Boa noite, vamos embora. Hoje vamos pensar, né, numa relação entre forma e material, vamos dizer assim, e o que é que isso pode ter de desdobramento para nós, e continua tendo desdobramentos para nós, vamos dizer assim, dessa forma. O primeiro ponto que eu queria colocar, perdão, esqueci de dizer, né, que então, já iniciei, mas é um padrão que eu quero fazer, coordenação, né, e as aulas por mim, Felipe Volner, e a produção por Thalita Medeiros. Então, o primeiro ponto, materialidades e formas, queria colocar o seguinte. Primeiro, ponto 1, a gente pode pensar que a história dos suportes da escrita apresenta diversos materiais e estruturas, das mais formas e das mais heterogêneas. Então, superfícies naturais, metais, pedras, argila, madeira, fibra vegetal, peles de animais, material já processado de outras formas, como as celuloses, enfim, coisas desse tipo. E agora o silício, né? A tecnologia de leitura sendo filha aí do Vale do Silício. Ponto 2. A gente pensar as formas dos suportes, né? Ou seja, o formato desse suporte, né, na sua relação com a matéria-prima, né, disponível de cada tipo de cultura e região e de localidades, e enfim, né? E para mim isso também continua sendo um ponto fundamental das práticas, né, alternativas, né, de publicação sempre no decorrer da história, fazer com que tem, né, e um pouco da história dos suportes da informação, se for pensar assim, né, fizer uma pesquisa mais abrangente sobre o suporte da informação na humanidade, sempre é uma característica fundamental, isso, né, essa materialidade do local. Então, que essa matéria-prima disponível, com as suas funções e o seu manuseio permite, né, e que tudo isso tem um reflexo subjetivo, né? A gente já tinha visto que tanto Flusser e o McLuhan colocando, né, o feedback da ferramenta, né, como a ferramenta ela dá o retorno para quem a usa, né, e interferir nela também. Então, toda técnica exerce um efeito sobre o seu criador e sobre quem a usa, né? E
tem um reflexo na sua subjetividade. Ponto 3, né? A forma do livro ou essas estruturas de suportes são formas simbólicas. Ela expressa por si própria, de modo explícito e implícito, todo um jogo de valores e representações de mundos, né? Ponto 4. Também queria colocar aqui a escrita de cada século reproduz e reflete, por assim dizer, os caracteres ou as características gerais das arquiteturas e das artes que são a ela contemporânea. Ponto 5, né, uma das coisas que a gente vai tentar fazer também aqui hoje, é a necessidade, né, de poder distinguir 3 conceitos fundamentais. Escrita é uma coisa, texto é uma outra coisa, e o suporte é uma terceira coisa. Então, ou seja, escrita, texto e o suporte são 3 conceitos distintos, que por características de tempo e de lugar, em certos momentos algumas dessas coisas acabam, né, fundindo certos conceitos, né, mas a gente pode sim e deve pensá-los como conceitos particulares, né? Então, por exemplo, uma coisa também que se pensar, não existe um texto sem suporte. Essa ideia estruturalista de que a análise de um texto sempre tem um suporte, e sempre ele vai estar configurado com um suporte. Ou seja, um texto oral, ou textos da cultura oralizada, vamos dizer assim, o suporte é a memória de uma pessoa, né? Ou de uma pessoa específica, ou de um grupo de pessoas que são, né, específicas. Então, esse texto ele não voa, né? Ele não está flutuando e vagando abstratamente, né? Então, todo texto tem um suporte, certo? E são 3 conceitos distintos. O livro, então, o livro como entendemos hoje, ele é um objeto que conseguiu fundir o conceito de objeto e de obra, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né? Então esse livro moderno, da modernidade, ele conseguiu fundir por algumas questões que nós vamos ver, né? Principalmente na próxima aula. Então eu também queria dizer que quem tiver interesse de fazer alguma colaboração ou ir pontuando alguma coisa também, a gente pode ir abrindo, mas vamos lá. Então, eu trouxe nesse primeiro slide quatro exemplos, né, de suportes e de escrita, né, de quatro culturas bem distintas, né, uma do Vale do Indo, uma, né, que a gente chama do Vale do Arapa, mas aquela região ali, um proto-sânscrito, vamos dizer assim, ou pelo menos um dos primeiros registros do que poderia ser derivado do sânscrito, ou derivar o sânscrito, vamos dizer assim. A figura 2, né, da tartaruga, o casco da tartaruga, que é usado pelos oráculos chineses, vamos dizer assim, e que são esses elementos também que vão servir, né, como um desdobramento para a cultura, né, dos ideogramas, vamos dizer assim, ou da escrita chinesa. O 3, os tablets, já faz 2 aulas, estamos, né, se debruçados mais a ele, e uma escrita egípcia, né, então todas eles assim em torno de mais de 2000 anos antes de Cristo, coisas desse tipo. Eu queria pelo menos tentar colocar hoje que por muitas vezes, em algumas falas e algumas conversas que eu faço ou que já fiz, a gente acaba colocando que esses desdobramentos ou essa evolução dos suportes, né, a gente às vezes coloca isso de uma forma linear, né, e de tempo para cá eu penso que o melhor jeito, na verdade, de pensá-las é que certos suportes, ou uma parte deles, eles convivem, né, e certos modos de escritas, eles convivem, né, no mesmo tempo e no mesmo espaço, né, no mesmo tempo e no mesmo espaço de modo diverso, mas cada um tem uma função, ou acaba tendo uma função, né? Não é porque surgiu os blocos de argila que
as pedras e as estelas e os monumentos e as escrituras monumentais deixaram de existir, vamos dizer assim. A gente tem, né? A gente até hoje estamos escrevendo em bronze, colocando em placa de inauguração de hospital, de praça, coisa desse tipo, né? É uma escrita do monumento, como nós vimos, né, na aula passada. Então, enfim, mas e a gente poder entender, e eu acho que esse aqui é o X da questão de hoje, é que entender os gestos, né, o que é que significa alguns desses gestos, algumas dessas práticas, e como elas, né, vão ocupando seus espaços e vão dialogando até hoje, né, todas elas, uma boa parte delas estão existentes até o contemporâneo. Então vamos lá. Pois bem, colocar aqui o modelo, né, ainda do Sumério, né, pensando aqui o seu estilo, o seu cálamo, na verdade, né, a sua barrinha, seu tablete de argila com a sua bolsa de couro, né, que serve para proteger, o modelo embaixo de uma biblioteca suméria, então, ou seja, são bibliotecas de 2010 anos, né, mais de 2100 anos que diga antes de Cristo, que já contou apresentando uma série de aspectos culturais que para a gente são familiares, né? Então, como organizar esses livros em sequência, as tabuletas têm uma sequência lógica, tem um início, tem um fim, tem a sinalização de onde começa, de onde termina, a numeração, a colofão, né, dizendo quantas tabuletas tem, né, o tamanho, o ano, para quem, né, qual soberano, vamos dizer assim, elas estão sendo feitas, né? Um primeiro exercício de catalogação, né, pensando de organização da informação. Vamos encontrar também nesse momento aqui na Suméria um primeiro registro de autoria, por assim dizer, alguém que se autoriza, né, se coloca na autoridade de assinar o seu nome, não necessariamente representando uma tradição, né, que isso é uma coisa importante que a gente pode pensar, né, que muitos textos ou muitas formas, vamos dizer assim, de certos autores da antiguidade, a gente pode perceber isso como gêneros, né? Aquele nome, na verdade, se torna um arquétipo, né, um arquétipo de criação, um arquétipo criativo, ou seja, eu escrevo a maneira de alguém, né? Nesse caso aqui tem uma autora, né? Então a primeira autora do Ocidente, vamos colocar dessa forma, né? Pensar um formato em que o Ocidente é mais expandido e muito mais interessante, né? É uma sumeriana, uma sacerdotisa, certo? Então ela compôs, né, uma série de hinos a Inanna, a deusa Inanna do amor e da guerra, e ela tem uma função bem importante. Ao passado nós falamos um pouco dessa função desses sacerdotes, né, do templo de Inanna, mas o dela é o fundamental, porque o período dela é um período de unificação. Na verdade ela, se eu não me engano, ela é acadiana. Então é quando cai, né, o império, ou um dos reinos, né, da Suméria, né, e um reino acádio assume o poder, né? E esse reino acádio, ele absorve o alfabeto cuneiforme, que é o nome correto de colocar disso, né? Então esse alfabeto cuneiforme, ele vai servir, né, ele vai ser absorvido, ser apropriado, né, de uma série de culturas ali daquela zona da Mesopotâmia, por assim dizer, né? E ela, numa tentativa de unificação, né, de vários daquelas tribos, de vários daqueles povos ali, ela unifica, né, uma série de hinos, né, juntando a mitologia que já existia dos sumérios, né, o épico de Gilgamesh. Ela reabilita a deusa Inanna, porque a deusa Inanna, né, no épico, ela é uma deusa, vamos dizer assim, importante, porque ela está ligada, né, a uma representação não necessariamente sagrado feminino, mas da deusa, né, da deusa mãe, vamos dizer assim, mas ela está numa condição um pouco mais de segundo plano, e é ela que reabilita a figura da Inanna como uma figura principal, uma figura super importante, e a partir dela é que ela vai influenciar uma outra série, né, de deusas que vão chegar até o grego, chegar até nós, como a Ista, né, a Afrodite posteriormente, enfim.
queria fazer essa amarração, vamos pensar dessa forma, né, nesse contexto da argila. Pensar, né, coloquei 3 imagens, então a primeira seria um modelo mais colorido dessa biblioteca, a segunda uma escrita, né, que serve ao mesmo tempo de código, de registro de código, né? Ela não é necessariamente uma escrita portátil, né, como tabletes. Esses tabletes, né, uma parte deles assim, tamanho de uma mãozinha, vamos dizer assim. E esse terceiro é uma instalação de um autor que ele pensa o livro interagindo com esse outro e ocupando o espaço e interferindo em espaços e materialidades específicas. Queria colocar também uma fala, né, de um soberano bem importante. Por quê? Porque uma boa parte desse material que vai chegar pra gente, né, de mais integral, né, por exemplo, principalmente do Gilgamesh ou coisa desse tipo, é do soberano Usurpanipal. E ele é assírio, né, ele já está lá no século 7 a.C., vamos dizer assim, mas ele representa bastante assim, uma série de sofisticação cultural, vamos dizer assim. Então ele dita para um escriba, então tem umas memórias dele que fala assim: o melhor da arte do escriba que nenhum de meus antecessores conseguiu, a sabedoria de Nabu, os signos da escrita. Todos os que foram inventados, escrevi-os em tabuletas, ordenei-os em série, colecionei-os e os coloquei em meu palácio para a minha real contemplação e leitura, né? Eu acho bem interessante, né? Porque já é o posicionamento, né, já bem explícito assim, de um soberano cosmopolita super sofisticado, nessa ideia já de preservar ou de criar bibliotecas e juntar conhecimento, juntar para entender esses povos, né, que estão em trânsito no território dele. Então vamos lá. Uma segunda questão, de um segundo tipo de suporte, além da argila, é a madeira, que é, enfim, usada até hoje, né? Então, usada como solução no Antigo Egito, na Mesopotâmia, China, Índia, na Grécia e em Roma, elas vão ter, né, uma configuração que pra gente, né, o nome, né, se tornou super contemporâneo, que é os tablets, né? Essa ideia do tablet é um tablet, tabuleta, né? E essa palavra vem originada nesse contexto de Grécia e Roma, né? Que são essas placas, essas tabuletas de madeira, aonde você tem revestimento de cera, aonde você escreve com um estilo, né? Todos esses verbetes vimos nas aulas passadas, né? O ar você arranha com estilo e com uma característica de que você pode reaproveitá-las. Você recobre com cera novamente e você escreve, né? Então serve como um caderno de notas, né? Informações que possam ser podem ser efêmeras, vamos assim dizer. Então, geralmente usada como suporte temporário, como exercícios de escrita, né? Quadro de recados, anotações, poder se cobrir novamente com cera. E é engraçado que a gente vai ter relato até o século XII, né? 1200, né? Depois de Cristo, né? Da relação entre essas tabuletas sendo usadas, por exemplo, para se levar para um escriba, para ele fazer a cópia final ou a versão final de um texto, né? Então o monge lá, ele escrevendo, né, como se fosse um esboço, um rascunho, vamos dizer assim, né? Uma segunda questão, né, sobre essa relação do exercício de escrita, né, dessas tabuletas sendo usadas para o contemporâneo. A gente em cima tem uma egípcia, embaixo, né, tem uma grega, então dá para ver que é um exercício, né? O professor ia lá, escrevia o que você, né, como você deveria escrever corretamente, quase como um caderninho de caligrafia, que até recentemente a gente usa assim. Essa imagem é em Serra Leoa tem uma série de imagens, se botar isso na internet, tabuletas, né, o pessoal do Marrocos também usa bastante, né, as culturas islâmicas, né, na sua relação também com a escrita. Então tem algumas dessas tabuletas que parecem uma tábua de carne, de cortar a carne da gente, assim, quadradinha, uma pontinha, onde ele segura aquela pontinha para escrever, né? Então,
colocar esses gestos que se mantêm pra gente, vamos dizer assim, né? Queria colocar também essas tabuletas, né? Essa escrita, né? Vamos dizer assim, da tradição budista, né? Que é uma solução muito interessante, essa do entalhe direto na madeira, né? Porque não é necessariamente um exercício de o que se chama gravura, né? Mas é uma técnica muito interessante, porque você consegue esculpir ou desenhar, né? Ou garantir a estética do traço caligráfico, né? A estética do desenho, né? Sem ser necessariamente uma coisa engessada, como o cálamo lá do Sumério, né? Que é um triângulozinho, você ali vai, né? Colocando os sinais, né? E tem esse exercício asiático que deveria ser mais estudado pela gente, que a gente entende muito pouco esse gesto deles, né? A gente consegue aprender muito pouco, né? Essa tensão e esse jogo e essa manutenção dessa relação da beleza do calígrafo, né? E a resolução do suporte. Por quê? Porque essa coisa da madeira, de esculpir na madeira, eles garantem tanto a estética da escrita, que para eles expressam bastante, e também uma relação da impressão. Ele já está numa lógica, né? Claro, isso aqui já é do século VIII, né? 7, 8, mas essa escrita, o que é que ela garante de sofisticação? Que você imprime por demanda, né? Você chega lá, quer só 5 cópias daquela coisa, você vai lá e passa o papel em cima, né? E sai com ele. Então isso é uma biblioteca de 80 mil tabuletas, vamos dizer assim, né? De madeira e tal. Então um gesto bem impressionante, né? E um acervo assim impressionante. Um terceiro tipo de material poderia colocar como a fibra vegetal, né? A fibra vegetal, pra gente, que a gente conhece como pergaminho, tal, alguma coisa desse tipo, vai derivar mais pra frente, né? Todo o fundamento, vamos dizer assim, né? da escritura grega e romana e egípcia, né? Mas existem outras alternativas, né? E outros gestos, né? De escrita usando fibra vegetal. Então, Índia, China, Grécia, Roma, o México, vamos dizer assim, fez uso, né, desse material que estava disponível para ele. Então, nesse caso aqui, ele é do Nepal. Então, é uma técnica que é sanfonada, né? Então, para a gente não é muito estranho, porque a gente hoje, vez e outra, tá algum colega nosso, um amigo, ou enfim, alguma coisa desse tipo, os livros sanfonados, né? Essa ideia da estética de uma continuidade, né? E esse aqui é um formato de um leque. E a encadernação dele é que ele tem 2 buraquinhos no meio, né, onde passa uma corda, que você mantém a ordem, né, de escrita. Geralmente usando folhas de palmeira, né? E aí ele ganha essa configuração, ou seja, esse formato está ligado à materialidade. Assim como o nosso livro está muito próximo, né? O nosso gesto do uso do pergaminho está muito próximo do tamanho da pele que é usado, né? Que geralmente são peles de carneiro, né? E a fibra, ou o gesto lá do rolo e do papiro também está muito condicionado, né, à materialidade e à quantidade que suporta, né, aquele objeto, né? Então a materialidade é fundamental para poder entender, né, o nosso contexto, né, o nosso gesto e essas culturas envolvidas nisso. Aqui, né, nesse caso a gente continua. Esse aqui no caso já é no Tibete. São essas bibliotecas, né? São uma mistura de biblioteca e telegráfico simultâneo, né? Então, tá lá, né? Esculpido na madeira. E o que você quiser, aí nesse caso, são folhas de palmeira, né? Desse gesto tratado, né? Dessa superfície tratada para receber essa tinta, né? Esse tipo de encadernação. E aí você imprime, né? E aí, novamente, eu estou precisando de 5 cânticos, 5 passagens daquele trecho tal, você vai lá e faz, e está resolvido, né? Não precisa imprimir tudo de uma vez só, se você, né, quando não é o objetivo. Umas outras variações, né? Eu quis explorar bastante essa coisa do sanfonado, mas na verdade queria explorar bastante esse uso e essas possibilidades, né, de uso de material, né, e como essas estéticas e como esses procedimentos estão muito ligados à sua materialidade, onde você está lá, né, e o tipo que a sua escrita também, né, acomoda, né, seja essas folhas de palmeiras coladas, né, muito parecido com o que vai ser um pergaminho,
né? Perdão, bater aqui. Esse livro chinês, né, de varetas de bambu, né? E é engraçado porque a gente olha assim essa escrita chinesa onde eles acompanham a fibra do bambu, mas o uso do pergaminho também está relacionado à direção da fibra. Então a escrita acompanha as direções da fibra, né? Então não é necessariamente colar de qualquer jeito, usar de qualquer forma, né? Então essa materialidade ela impacta, né? Ela interfere diretamente no gesto, né, da escrita. Tem esse livro embaixo da cultura Batak, só que ele, nesse caso, né, esses livros de Batak, nesse caso aí, um tronco, um caule, né, de bambu. Estou falando caule, mas de jeito errado, porque o bambu não é uma árvore, né, ele é uma gramínea. Então nós estamos vendo, não é um tronco. Mas, enfim, onde se escreve essa coisa. Mas já eu vou mais lá à frente ter outro livro. Esse gesto de Batak, vamos dizer assim, são na verdade objetos de oraculares, né? Objetos de feitiçaria, são objetos mágicos, né? Não necessariamente são procedimentos de magia, mas é um gesto, né? Faz parte do rito, né? Esses símbolos mágicos, né? Serve como um procedimento individual, né? Quem tem o código é aquele indivíduo específico que desenvolve aquela escrita para ele, porque faz parte dos seus poderes de encantaria, vamos dizer, colocar dessa forma. Um material para a gente, né? Que é bem popular, vamos dizer assim, né? Nesse caso para a gente é a questão do papiro, né? A gente pode pensar, né, da profundidade dessa materialidade, né? Pensando, por exemplo, que o papiro em latim é o papyrus, que aí originou o paper, o papier, enfim, o rolo mais antigo de papiro que a gente conhece, ou seja, é um rolo que tem pelo menos 2.500 anos. Ou seja, a gente não pode pensar, por exemplo, que primeiro eu tive pedra, depois eu talhei em argila e depois eu desenvolvi o papiro. A maioria dos livros sobre história, né, claro, tem uma questão, né, de procedimentos possíveis, né? Então talvez seja o gesto de pegar um pedaço de barro e escrever no barro, talvez seja anterior ao processo de dizer que você vai pegar a fibra de papiro, talhar, enfim, tem toda uma técnica específica nisso. Mas pensar, por exemplo, que você tem lá um registro de matemática de aproximadamente 3.000 anos, então, ou seja, são culturas distintas desenvolvendo seus saberes e seus imaginários, né? Ali a Mesopotâmia, essa região do Rio, né? O Vale do Nilo, e lá o Vale do Indo, né? Onde tem água tem vida, então onde tem água também tem saber, vamos colocar dessa forma, né? Vamos lá, vamos dar uma carreirinha. Então, outras questões assim etimológicas para a gente poder, né, pensar, né, como se manter certas coisas. Uma folha de papiro em grego se chama cartes, e em latim carta. Então escrever uma carta ou em uma carta é escrever em uma folha, né? As folhas eram coladas em bastões ou varetas, né, umbílicos. Então cada rolo chama volume, tá? Um rolo é um volume. Então um rolo tem geralmente uma limitação, 20 folhas. O que é importante pensar aqui é que, um exemplo, o texto homérico de Homero, que só vai ser formatado, né, de uma versão completa, vamos dizer assim, lá no século 3 a.C., né, lá na Biblioteca de Alexandria. Então foi lá na Biblioteca de Alexandria que esse canto, né, esses hinos homéricos, né, por exemplo a Odisseia, ele vai ter lá suas configurações de 24, né? Então cada canto, cada poema, né, ele tem 24 volumes, né? Então
uma obra específica, ela não está acomodada a um único objeto, né? Isso é uma das coisas que, né, vai se pensando nesse contexto. Ou seja, você falar de uma obra completa, ela não significa que ela está acomodada em um único objeto, né? Então, a ideia de obra, ela não se fecha, ela não está condicionada a um único invólucro, vamos dizer assim, a um único, né? Como é como que vai se tornar, né, o nosso entendimento futuro do que vai se tornar um livro, mas bem mais tardiamente, né, bem mais para frente. Nem um livro medieval significa isso, né? Mas, ou seja, aqui tem um outro tipo de entendimento, né? O texto no papiro, né, uma unidade vamos colocar uma de diagramação, né? Porque pensar que já nesse período, né, desde os egípcios, né, a maioria dessas culturas, né, a maioria não, quase todas elas têm um cânon, né, o seu cânon, o cânon é medida, né? Então existe um padrão, uma estética, né, de organizar as coisas, né? Então, sei lá, se botar aí na internet lá as metragens, por exemplo, aquelas imagens budistas, todas elas têm a sua, né, a sua estética, a sua simetria, coisa desse tipo. O egípcio também tem, o grego que pegou lá, absorveu, né, do cano egípcio, né, e depois foi fazer suas releituras próprias, né? Então vamos pensar que essa medida, essa diagramação, né, básica do papiro, ela é chamada, no caso no latim, do paginal, né, da página, né? Então todas essas palavras nossas, assim, esses verbetes, estão todos aí, né? São todos aí desse período aí. Então coloca 900, 800, enfim, para lá. Se for pensar no latino, né? Pensar cultura latina, mas vamos pensar se botar lá no grego, né? Essas palavras aí, vamos botar lá século 5, 7, né? Tem alguns autores que colocam que existia, né? A escrita grega começou pelo menos no século 9, mas aí teve um grande gap, né? Enfim, se perdeu uma boa parte desse material, né? E isso só vai ter um segundo aparecimento já no século 5. Pois bem, vamos avançar. Pensar na relação do pergaminho, né? Do pergaminho. Não, eu queria pensar ainda. Vamos pensar no pergaminho. Vamos adiantando, né? Não está tão truncado, né? Eu acho que estamos indo bem, tal. Então, quando a gente pensa nessa relação, né, do pergaminho, os pergaminhos vão surgir, né, no século II. Tem um mito de surgimento do pergaminho, né, na ilha de Pérgamo, mas assim, provavelmente a substituição ou uma alternativa sobre o do uso do papiro. Por quê? Porque o papiro, ele é monopólio egípcio, né? Tebas é no Egito, Alexandria, né, é no Egito, é no norte da África, né? É uma entreposto, sei lá, enfim, é uma ocupação, né, uma afirmação, vamos dizer, da cultura helenística, né, naquele território, né? Então, quem monopolizou ou quem deteve, né, e acredito também que uma boa parte dela seja uma questão específica da própria vegetação, né, foram os egípcios, né, o monopólio da fabricação e a produção do papiro, né? No caso do pergaminho, que é o uso extensivo de animais, né? Cabra, principalmente, cabra, bode, ovelha, coisa desse tipo. Entendendo que o pergaminho, ele já é o uso, né, de pele de animais, né? Outras culturas vão usar também outras peles e outros tipos de coisas, mas vamos focar mais nessa. E tem uma vantagem bem específica aqui do pergaminho, que é você poder dobrá-lo, né? Raspá-lo, né? Editá-lo, né? O gesto de editar, né, é um gesto, tem uma palavra antiga para isso, que é o palimpsesto. O palimpsesto significa riscar de novo, riscar novamente, né? E esse termo ele existe desde as tabuletas de madeira, né? Ele existe desde daquele uso de madeira com cera, né, de poder reeditar isso, escrever novamente, né? Ele também foi tentado,
né, usar no pergaminho. No pergaminho já é uma vantagem, por exemplo, as tabuletas de argila, por exemplo, né? Porque como é pintado, você ainda pode ali dar uma raspadinha, coisa desse tipo, né? Mas o pergaminho ele permite você realmente apagar o texto como completo, você raspá-lo, né? Lavar o pergaminho, raspar, passar pedra, pome ali, né? E reescrever novamente, né? E tem uma relação do reaproveitamento, vamos dizer assim, né? Nessa primeira imagem, eu fiz questão de colocar, ela é um afresco, né? Pintura na parede e tal. E aí, no cantinho, né? No cantinho de lá tem um raspador, tem as tabuletas de madeira, né? Tem um tinteiro, tem o estilo e o rolo de pergaminho, né? Então esse é o material básico, vamos dizer assim, da escrita, né? Do gesto de escrever. Claro, vamos pensar também que nesse contexto, quem escreve geralmente é um escravo, né? Nesse contexto, a aristocracia, vamos dizer assim, dessa forma, não são eles que escrevem, né? Provavelmente, talvez nem Platão escrevia, né? Ou ele narrava, ele ditava. Quem provavelmente cultivava o gesto da escrita, quem diz isso é o Mengel, né? O Albert Mengel, lá no seu História da Leitura, é o Aristóteles, né? Ele cultivava esse gesto tanto de colecionar os livros, né? E dele escrever em punho, né? Mas muitos desses gestos, né, da cultura grega que chega para o romano, quem escreve são escravos letrados, vamos dizer assim, né? A concepção do escravo também é um pouco diferente com o que vai se tornar, né, a relação da escravidão agita aqui nas Américas, mas tem uma relação, né? A gente sabe que quem trabalha, né, o ócio, né, são para poucos, né? São para essa minoria. Embaixo uma possibilidade, né, uma recriação de uma certa biblioteca. Então a gente já entende, né, que pelos relatos que a gente tem da biblioteca de Alexandria até lá, né, pensar que é um complexo também religioso. Essas bibliotecas estão dentro de complexos religiosos, também são templos que servem também como relações ligadas a cultos, a trocas econômicas e tal. A catalogação de um acervo desse né, é bem problemático, vamos dizer assim, né? Mas aí já é isso, cada cilindro desse, cada volume tem sua etiqueta, né? Algumas dessas bibliotecas já tem esse esforço de primeiras catalogações, inventários, né? Livros de busca, vamos assim dizer, né? Então vamos ver aqui o que é que a gente tem mais para frente, pensar na entrada, né, desses volumes gregos. Então os primeiros livros gregos, escritos em papiro, provavelmente todos eles importados do Egito, como eu coloquei, né, existem, quem coloca esse dado, mesmo sendo um livro que a gente tem que olhar ele com um certo de lado, assim, tem um livro muito bem interessante que é A História da Destruição dos Livros. E aí, enfim, é só de hecatombe, né? A destruição desse tipo de informações, né? E aí eu digo que uma leitura com cuidado, por quê? Porque nem necessariamente o fato ou o que se narra são fontes específicas, assim, confiáveis, tá? Então tem muito relato de alguém falando sobre isso, aconteceu isso na biblioteca de fulano de tal, coisa desse tipo, né? Mas um relato bem interessante, eu vou colocar lá no nosso drive, né? Tem ele em formato EPUB e é prazerosa também a leitura, né, desse material. Convém dizer que esses livros e esses papiros eles têm uma limitação de escrita, né? Então, quando uma obra coincidia, né, de se encerrar em um único volume, né, a gente tinha essa coincidência entre obra e objeto, né? Mas não necessariamente isso é regra, né, nesse contexto. Então, quando uma obra ocupava mais de dois, né, a gente poderia dizer que tínhamos um gesto, né, um nome para isso seria esse biblos.
Esse biblos não necessariamente significa a biblioteca. A biblioteca é uma outra coisa, né? Mas é essa obra que ocupa, né? Para você identificar essa obra que ocupa mais de 2 volumes, vamos dizer assim. Ok? Tá. Aqui é é uma cópia, né? Dessa dessa Bíblia 70, né? Essa tradução, né, do hebraico grego, a primeira feita. E aí eu quis colocar nisso porque ela está dentro justamente desse contexto da Biblioteca de Alexandria, dessa cultura helenística, né, de acumulação de material, né? Se diz, né, que quem ia para Alexandria, os barcos tinham que ser revistados, né? E os Ptolomeus, né, 1, 2, 3 e tal. Porque a história em síntese da biblioteca é isso, né? Assim, Alexandre o Grande foi conquistando territórios. Depois da morte dele, um dos seus generais, o Ptolomeu, foi que ficou ali com o Egito, aquela parte ali da Alexandria, né? Então foi ele que decidiu montar a biblioteca, entre, claro, ele e uma sucessão de outros no poder, né? Então até pela Ptolomeu III, o relato é isso, né? Que as embarcações que entravam no porto tinham que deixar os escritos, né? Que era obrigada a você deixar alguma publicação, e essa publicação geralmente era feita uma cópia, e às vezes a cópia quase voltava para você, a biblioteca ficava com o original e lhe dava uma cópia, né? E existem vários relatos interessantes sobre isso, assim, algumas historietas e tal, de empréstimo de livro, né? Que ele vai lá, né? O bibliotecário pede, né? O soberano pede de empréstimo outro livro sobre pena, né, de pagar, não sei, uma fortuna lá, e ele prefere pagar a fortuna do que devolver o livro e tal, essas coisas. Mas eu queria colocar essa tradução, né, porque faz parte já do nosso contexto desses textos cristãos, né, que começa a aparecer a cultura, né, o interesse por isso, né, e essa primeira tradução chama a tradução de 70, e foi desse contexto de Alexandria, né? E essa é uma cópia de um fragmento que se encontra. Enfim, eu estou colocando isso porque eu acho que vale um contexto interessante. Tem muita informação, cada um desses pontos que eu estou colocando tem bastante informação pela web também, bastante material sério também, materiais de pesquisa, de investigação sobre isso, né? Não é necessariamente meu interesse fazer genealogias dos textos bíblicos, coisa desse tipo, mas enfim, o que a gente sabe é que uma parte, essa configuração final, né, do texto bíblico vai demorar bastante tempo, né, e que provavelmente para a cultura judaica eles tiveram um grande problema em fazer uma formatação num livro, né, isso a gente vai ver mais para frente, né, e até a ordenação. Tem um livro bem interessante chamado Deus, uma bibliografia, Deus, uma biografia, e aí nesse livro é de um professor de línguas antigas, acho que é de Harvard. Eu vou ler aqui depois, rápido. E aí ele tenta colocar, né, assim, como Deus fosse um personagem fictício e como ele vai mudando durante a narrativa bíblica. E uma das coisas que ele vai investigando, né, é que, por exemplo, para a cultura hebraica, por exemplo, durante um tempo não fazia nenhum sentido dizer que eu tenho que começar a ler os textos pelo Gênesis, por exemplo, né? O Gênesis era um livro à parte, estava lá, né? Geralmente as arrumações eram um cesto ou vasos onde esses livros estavam lá, então você lia, né, necessariamente essa coisa que tem uma ordem, essa sequência, né? Era um conjunto de livros e tal, né? E quem forçou, vamos assim dizer, um cânone em sequência, uma busca por uma sequência, foi o surgimento do livro, como a gente conhece, do Códice, né? Então não necessariamente isso faz parte, por exemplo, do imaginário hebraico, uma organização de uma Bíblia dessa forma como a gente conhece. Pois bem, o pergaminho, ele fornece uma excelente, vamos dizer assim, materialidade, né, para esses textos. Ele possui, né, uma série de qualidades que pra gente até hoje no papel são muito interessantes, né, assim, tal, sobre o material ficar bonito, fino, macio, uma textura, garantir a qualidade da impressão, né, a visualização das coisas, tal. Então isso é o que se buscava nesses tipos de pergaminho, né, no tipo da pele que você iria usar,
né, já a qualidade estética desse produto final, né. Pensar, vou entrar aqui no Códice, espero que não esteja atropelando nada, né, mas eu pressuponho que é comum o imaginário, né, quando a gente pensa falar em um rolo de pergaminho, é comum a todos, né. Eu fiz questão de explorar um pouco mais aquela questão lá dos livros sanfonados, né, porque pra gente ocidental não é necessariamente tão comum assim, né, mas assim, e o Códice, quando se coloca esse livro costurado, dobrado, né, e o moto de hoje é a gente poder apresentar esses problemas e essas configurações do surgimento desses suportes, né, que vamos nos acompanhar até hoje, né. O rolo do pergaminho tá, sei lá, escreveu, a gente ganha nosso canudo, né. O canudo de formatura é uma, vamos dizer assim, uma carta de pergaminho, né, essa folha dobrada, essa folha de uso oficial para nós, né. O Pugilae que eu estou colocando ali, ele é a tabuleta de madeira. Está lá na frente, vai aparecer de novo. Enfim, vamos lá. Aqui os códices. Cadê? Isso aqui, essa tabuleta de madeira. Então vamos lá. Eu estou tentando fazer esse arco para depois a gente pensar em problematizar coisas e ir costurando algumas brechas de interesse de vocês sobre leitura, sobre biblioteca, sobre o gesto de escrever, de publicar, nessas coisas. Queria colocar no caso nessa história de que o Codex ou Códice, como a gente vamos pensar, o verbete comum dele, né, é que ele é usado, né, pelos romanos, uma tábua, né, onde se escrevia um conjunto de coisas, né, e são tábuas unidas. Ou seja, o termo que a gente tem para códice, ele está muito ligado à escritura na madeira, né? Por quê? Porque se a gente olha para aquele tablet lá atrás que a gente viu de cera, ele é um tablet tanto eletrônico quanto já é o formato retangular, encadernado, né? Vamos dizer assim, costurado, né? Das folhas de um livro moderno, né? Em Roma, esse objeto ele tinha esse nome, que é o pugilare ou pugilaris. E aí faz assim, o que é que significa esse de pugir de punho, né? O tamanho de um punho, algo que se leva no punho, né? E era também relativo ao tablet, né? Que é usado para escrever. Então esse nome, né, que vai aparecer é isso, né? Ligado ao algo que a gente manuseia, né? No punho, tal. Ou seja, esse termo codex, né? Então ele está ligado tanto a tronco de árvore, o tablete de madeira para escrita, ou o código, né? Códigos, algo que vai ser normatizado, né? Existe uma correlação entre se dizer o códex ou códice e o liber, o livro, né? Que vai aparecer para a gente, né? Que significa esse liber? Significa justamente uma membrana que fica entre a casca da árvore, que a gente pode chamar biologicamente, sei lá, do floema, vamos dizer assim, né? Mas esse liber também é justamente essa membrana onde se retira, né, essa parte do vegetal, onde você retira para garantir a qualidade da escrita, né? Então tá ligado a isso, ao escrito, né, onde se escreve, né, ao livro. Então são esses verbetes, né, que estão relacionados para a gente, que são importantes para a gente, e eles estão correlacionados, né? Se tem algo que tem a mão, o manuseio disso, o gesto da escrita é um efeito intrincado nessa conjuntura, né, nesse nosso contexto. Fazendo agora um novo parênteses, pensando que esse gesto, essa forma de usar, né, ou de buscar esse suporte escrito, ele também não é próprio, né, do romano. Ele não é próprio dessa cultura helenizada, vamos dizer assim, ou latinizada, né? Então a gente tem, na minha esquerda, pelo menos, eu acho que aparece aqui, tem lá embaixo, Codex Batak, né? Que ele é um gesto muito parecido com os códices que vamos encontrar na cultura maia, nos códices astecas, né? Lembrando que o de Batak são livros geralmente ligados a rituais. São livros mágicos ligados à escritura da magia, né? Então é o mago, o feiticeiro que escreve
seus símbolos e seus signos, e aquilo ali serve para ele, né? É um objeto pessoal dele, né? Você bota o olho ali, não necessariamente você está decodificando um alfabeto, mas serve para o procedimento ritual dele. Já no o Azteca e o Maia, a gente encontra uma série de coisas, né? Desde catálogos medicinais, astronomia, esse aqui embaixo do Azteca, que é um manual, né, de preparativo de festas, ou seja, na verdade, de categorizar o que cada um deve usar, como se usa, a cor de quê, tal coisa desse tipo, né? Então esse mesmo procedimento, essa resolução, né, essa confluência, né, criativa, de inventividade, vamos dizer assim, ela tá aí, né? Tá acontecendo e acontece, vamos dizer assim. Pensar em uma outra coisa, por exemplo, esses livros japoneses, né? Claro, vamos pensar que, ó, o papel, né, é uma coisa lá do século VII, né, século VIII, ok, né? Mas eu botei embaixo também um livro objeto, né? É um livro de chumbo, mas assim, mas a noção visual, né, não é estranha, né, para essas culturas. Por exemplo, o chinês também vai utilizar seus livros sanfonados, né, e tem relatos de que para o chinês a resolução do livro sanfonado é muito parecido com o da gente, o uso do códex, porque ele, ao contrário, né, de um livro em rolo, ou seja, em vez de usar um papiro, eu uso tábuas de madeira e bambu amarrado lá na outra, né, aqui dali vai virar um rolo, vamos dizer assim, ou como eles vão sobrepondo elas, né, tal. Mas o uso do sanfonado era usado, por exemplo, nas provas, né, nos concursos imperiais na China antiga, né, e que você iria fazer por consulta, ou seja, os pretendentes a certos cargos, né, eles já usavam esse suporte, já viam a qualidade e a vantagem do uso do suporte sanfonado, vamos dizer assim, porque ele garantia agilidade na hora de pesquisar e de usar, né? Então é isso que eu queria enfatizar, né? Que essas soluções, elas não necessariamente são estranhas aos povos, mas muitas vezes existe uma particularidade do tempo, momento histórico, contexto cultural que faz determinadas características, né, se fortalecerem e se consolidarem, né? É um pouco disso que eu queria pensar, né? Pra gente não, sei lá, ficar pensando nisso, a grande revolução foi a imprensa do Gutenberg, ou então a grande revolução foi o surgimento disso que só surgiu ali naquele, né? Não necessariamente, e não é isso que acontece, não é isso que a gente observa, né? Tem essas duas imagens, né? O que é o díptico de um lado, onde ela tem dois, porque ela pode ser um individual, né? Como a gente viu lá atrás, tem lá um textinho grego em cima, que o professor fez com a linha bem bonitinha, embaixo um aluno que tinha tentado imitar um garranchinho e tal, né? E ela pode ter essas, vamos pensar assim, não é cadernos, né? Mas essas amarrações, né? De até 8, geralmente é até 8 porque é onde nós encontramos, né? Pensar 8 tábuas dessa aí, 16, isso é um livrinho muito característico nosso, né? Um livrinho de 16 páginas, assim, é um formato muito profundo, talvez, pra gente, né? Eu prezo muito, eu adoro esses livrinhos de 16 páginas, pra mim tem uma importância fundamental, né? E a gente consegue, pelo menos visualmente, encontrar esses objetos aí também, né? Eu tô falando isso porque, assim, não tô fritando a maionese, mas uma das minhas ideias, assim, o que eu penso, e a gente observando isso, basta só observar, e é por isso que eu não queria necessariamente pensar em linhas narrativas de evolução de suportes, mas tipo, a maioria desses suportes, hoje, quando você abre lá uma imagem, lá uma exposição de livro objeto, todos eles estão sendo reapropriados, né? Usados, todos eles, do rolo, da argila, do sanfonado e das formas de inscrição, de inserção, de queimar o bicho, de tacar prego em cima, de serrar, enfim, né? Todos esses formatos hoje para nós são contemporâneos para a arte do livro. Esse é um dos pontos, né, fundamentais, eu acho, para a gente hoje, assim, né? Pensar, né, agora como um ponto de virada para a gente poder
discutir um pouquinho mais, para falar um pouco mais, essa questão do códice, né? Que ele é já um formato assim, já na virada do ano zero, vamos pensar dessa forma, mas assim na virada no sentido do uso que vai se tornar ou vai vir pra gente, porque a gente vai nas leituras, né, a gente vai saber que é a tentativa de fazer encadernação com papiro, de pegar o papiro e encadernar ele, as pessoas tentavam, mas sabiam que não dava certo, que ele ia quebradiço, né, relato ou de um papiro, do pessoal tentar usar esse papiro frente e verso, né, também não se fazia para questão de economia ou de certos usos domésticos, assim, né, mas também não funcionava, né. Então esse formato ele surge por uma série de necessidades e também uma série de características próprias dele, né, de tão potente que ele tem, né, que tá vivíssimo, né, e faz parte, é um dos pilares culturais nossos, vamos dizer assim, e eu acho que pode se colocar dessa forma. Então, nós já sabemos da existência de códices de papiro, também do gesto de usar os dois lados para escrever, mas ele não se presta para esse tipo de uso, ele não se adequa, né? Então temos dois concorrentes, vamos dizer assim, para um mito fundador ou para uma ideia fundadora não do surgimento, mas do uso mais corriqueiro do códice. Um é pagã e a outra é cristã. A pagã começa com um relato de um poeta da virada do ano zero, que é o Marcial. Ele é um poeta do ano 85, por volta disso, enfim, sempre é um pouco difícil estar datando o pessoal lá, né? Então, mas o Marcial, ele escrevia epigramas, e ele tem epigramas falando sobre o formato do códice, né? Falando sobre a utilidade do códice. Então fala assim, há registro que o poeta Marcial publicou em códice de pergaminho, ok, já usando o pergaminho, couro, em vez de usar rolos de papiro ou tábuas de cera. O poeta menciona edições de Homero, de Cícero, Virgílio, Tito Livio e Ovídio no formato do códice, né? Pensar agora, abrir o primeiro parênteses, né, numa realidade, nesse contexto específico em Roma, de que existia nesse contexto, né, nessa virada do ano zero, né, século I, século II, já pelo menos uma camada um pouco mais abrangente de pessoas letradas, minimamente letradas e tal. Apesar de ter relatos assim, muito interessantes, né? Ou seja, ele não publicou nem no rolo e nem na tabuleta de cera. Como é que alguém publica na tabuleta de cera? Pensar que o ato de publicar aí, tornar via público, era você participar provavelmente de um simpósio, de um banquete ou de uma reunião, alguma coisa desse tipo, e você apresentar publicamente, né, o seu material. Tem um filme do Fellini bem interessante sobre isso, que é o Satyricon, né? Tem no livro do Mangel, ele fala de um poeta que ele estava, né, fazendo uma crítica do que ele iria lançar um livro, vamos dizer assim, lançar a obra dele, e ele pediu uma casa emprestada a um conhecido, né? E aí estava dizendo que queria cadeiras, pedir emprestado, e estava revoltado porque ninguém queria necessariamente participar desse lançamento dele. E o dono da casa disse: tudo bem, eu vou pegar aqui 50 escravos meus, serviçais aqui meus, vou mandar aí para fazer parte aí para tu ler para eles, assim, né? Ou então o relato, por exemplo, de não sei se é não, Cícero não, Cícero é um orador gigante, né? Mas algum outro poeta desse contexto latino, né? Que ele fica nervoso, ele relatando que ele fica nervoso na hora de apresentar, e ele ficava indeciso, né? Era um testemunho dele, que ele estava pensando em estar lá, mas pedir para um escravo dele, né, apresentar, oralizar no lugar dele, né, oralizar por ele, vamos dizer assim, né? Então esse contexto de publicação, né, tem a sua particularidade, vamos assim dizer, né?
Então vamos lá. Já no século II, há registro de dezenas de códices que aparecem no catálogo de um livreiro romano, né? O poeta Marcial, que é conhecido, né, por seus epigramas, e aqui eu acho uma coisa interessante pensar que o epigrama, cadê? Relato Marcial, esses aqui são de Pompeia, né, são afrescos de Pompeia. Eu queria dizer outra coisa, aqui, epigrama. Pensar que na palavra de origem epigrama, né, significa inscrição sobre, né, esse grafém. Nós vimos, né, eu acho que foi na aula 2, se não me engano, né, que já é um contexto, né, de usado, né, um verbete ligado, essa relação já extremamente íntimo da escrita, tal. Então essa epigrafém, escrever sobre, né, então se chamava antigamente, antes do Marcel, há pelo menos 4 séculos antes dele, o que se vem chamar de epigrama são inscrições em lápides, né? São inscrições de uso extremamente instrumental, específico, né? Então são epitáfios, são oferendas, dedicatórias, coisas desse tipo. Então, no processo, né, durante 3 séculos, vamos dizer assim, de saltar desses objetos, dessas pedras, dessas lápides, dessas inscrições para o rolo de papiro e depois posteriormente para esse códice em couro, o epigrama foi perdendo as suas funções utilitaristas, né, e veio adquirir um status literário. Então eu diria até fazer uma brincadeira hoje, algo talvez daqui a 300 anos, ou como o tempo é mais rápido, daqui a 100 anos, seria talvez as frases de para-choque de caminhão, ou as mensagens que a gente recebe de bom dia aí dos Instagram da vida, né? Mas também há um outro momento peculiar nesse contexto do Marcial. É que devido, né, ele já está inserido em um momento, né, dadas todas as devidas proporções, mas pensando que ele está inserido num grande contexto de escritos em bibliotecas, se for pensar que a Biblioteca de Alexandria, né, chegou a ter mais de 1 milhão, né, e é uma biblioteca que via sendo, né, sempre ia sendo refeita, apesar dos ataques, ou enfim, dos incêndios, coisas desse tipo. E outra coisa, existia também uma cultura, já nesse mundo romanizado, de espaços de bibliotecas, as bibliotecas. E o próprio Marcial também já falando, né, dos livreiros que vendem, vamos dizer assim, livreiros entre aspas, né, mas vendendo esses rolos tal para consulta e para estudo, coisa desse tipo. Então nesse momento, né, de abundância, né, dos escritos nessas bibliotecas, era possível desenvolver um estilo de escrita e uma pesquisa de estilos de escrita através de coleções de poemas, né? Então essa ideia de pensar historicamente a quantidade de um acervo, né, de ter a possibilidade de manusear um acervo, né, escrito, né? Então esse procedimento ele foi realizado por um outro poeta chamado Maleagro, que é um poeta menor de epigramas, vamos pensar assim, Maleagro de Gadara. O Maleagro de Gadara, considerado um poeta menor, ele escreveu uma obra chamada Guirlanda, né? Aquela rodinha lá de flores para botar em cima do túmulo e tal, composta de epigramas, né, onde reuniu em torno de 600 linhas. Então isso daria provavelmente, ele fez uma coleção de obras, né, que daria no mínimo pelo menos 4 livros, 4 volumes, né? E ele catalogou, então ele fez questão de juntar coleção desses epigramas, né, e tentou classificar essas escritas epigramáticas, né, como erótico, funerário, anedóticos e de uso utilitário. E ele pensou o seguinte, que há 3 categorias para esse imaginário de escrita. A primeira é que é alguém que coleciona, que junta, que copila sem criar, alguém que só faz o registro. Existe uma segunda coisa, que é o livro em que se cria sem copiar, que é um gesto muito estranho, né, até para o mundo antigo, essa coisa esse autor, né, mas a gente pode depois pensar, né, o que seria esse criar sem copiar. Mas aí pensando que alguém que está tentando criar catalogações, antologias, né? E a terceira seria essa antologia, a categoria que é você
copilar e criar. Ou seja, o Maleagro de Gadara, ele criou essa grande obra que ele juntou, foi catalogando, né? E ele, no meio desses textos, ele foi inserindo os epigramas dele e tal, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque Homero, ele era um cantador. Então, demorou muito tempo, né, para ter uma cultura extremamente específica da escrita, diferente do Sumério. Então, ou seja, no caso, aquele relato lá do Usubanipal do século VII, era um relato de uma civilização, vamos dizer assim, que estava já inserido estritamente ou especificamente, vamos dizer assim, de profissionais ou pessoas que a função era debruçar em textos, debruçar nos textos. A criação e a reconfiguração era em cima dos textos, né? E aqui ainda é muito presente, né? E está presente, na verdade, a relação entre suporte para a voz, né? Muitos desses textos, né? Os textos nesse ambiente grego e romano, ele é apenas um apoio para o que vai ser oralizado, o que vai ser debatido, né? O dom da oratória, né? E a relação com a retórica, né? Assim, ele é um suporte, ele é um apoio, né? Ele não necessariamente é o fim, vamos dizer assim, tá bem? Eu fiz essa coisa do Maleagro e do Marcial para pensar que a gente lá, quando vai chegar lá no Renascimento, a gente também vai começar a revirar parede, né? Copiar texto de parede das inscrições, né? Então, podemos dizer que, de uma certa forma, as letras que nós usamos hoje, ou pelo menos a base dela, lá do Renascimento, elas foram retiradas, essas fontes, esses tipos, né, foram retirados justamente de uma coluna, a coluna de Trajano, né, do ano 100, né? Então, pensar, né, nesses espelhos de referência, né? E pensar, por exemplo, quando eu penso, sei lá, vamos pensar no contexto brasileiro, aonde as escrituras, né, não necessariamente alfabética, mas pensando nas escrituras corporais, os gestos e grafismos, né, toda uma arte de pintura em cerâmica. O que é que eu fico pensando, né, assim, dos primeiros registros assim do texto grego são em vasos de cerâmica, né? E aí eu fico pensando como a gente tem uma relação muito potente de desdobramentos, assim, eu fico convidado, fico incitado assim para pensar em desdobramentos de escritas e de suportes de textos e livros objetos, ligado? Ele juntando essa relação do barro e da escrita, né, e desse grafismo, né? Assim, isso é uma coisa que a gente pode pensar ou desenvolver aqui no Brasil, né? Enfim, estou dando uma ideia agora de sugestão de buscas estéticas. Mas, enfim, mas é algo que me deixa bem inquietado. Então, a segunda parte seria a origem cristã desses códices, né? Então, o mais antigo papiro bíblico tem aproximadamente 150 anos depois de Cristo. Pensar no contexto cristão, né? A gente sabe que tem os textos hebraicos, né, da cultura judaica, vamos dizer assim, ou que se configurou a cultura judaica, né? Porque aí chama de judeus, mas até o século I não é necessariamente judeu, né? E, assim, dentro da história deles, a gente vai entender isso, né? Essa configuração foi isso vem se dar depois, né? Mas essa questão da cultura hebraica, vamos dizer assim, né? Então esses textos bíblicos, Novo Testamento, vamos dizer assim, são essas datações, né, de 150, geralmente encontrados no Egito. Muitos são fragmentos, né, muito deteriorados, escritos em grego, muito papiro. Porém, já se sabe que foi um suporte, uma forma de suporte que foi adotada pelo cristão, né? Por quê? Porque ele tem uma dessas escavações, ele coloca aqui no século II, de 15 textos que eles encontraram, todos eram códices de papiro, códice de papiro. Já no século IV, de 160 manuscritos que eles encontraram, 158 eram códices, né? Já não era mais rolo, vamos dizer assim, né? Isso já no século IV. Então, a aproximação cristã e o seu uso do códice, né? Os cristãos fizeram o uso, né, de maneira determinante,
que provavelmente por duas funções básicas, né? Uma é uma relação técnica, prática e econômica, ou seja, era muito mais barato usar o pergaminho, né? Pensar, por exemplo, num contexto do século IV, né? A crise, a deteriorização do Império Romano, né? E após a sua queda em 470, eu acho, por aí, a impossibilidade, por exemplo, de importar isso, a superdependência do Egito, né? Então, por questões técnicas, práticas e econômicas. Uma segunda é que o Evangelho, ou o entendimento do Evangelho, é que ele não é um livro comum. Ele é um manual. Ele é um manual que é necessário o uso constante, um manual de uso privado, um manual de consulta, né? Então, a estrutura do Codex, ele possibilita, a vantagem dele sobre a relação do rolo, né? O gesto da leitura, né? Em vez de segurar o rolo com as duas mãos, impossibilidade de fazer anotação, né? De pesquisar um rolo, né? O códice, você vai folheando e você vai achando. Se você tiver um index, né? Você acha pela página e tal. Então, o pergaminho, ou os pergaminhos, quando dobrados, eles já eram reconhecidos lá no Egito no século II ou III. Mas esses pergaminhos dobrados, eles eram de usos domésticos, né? Caderneta de registro, tal, prestação de serviço. Se for pensar que é uma religião para esses mais pobres, né? Para essas classes onde ele se propõe, o objeto, né? Familiarizado desse uso ordinário é o códice. O códice não é o pergaminho. O rolo de pergaminho ele vai ter uma função que ele é um suporte, o formato da burocracia romana, né? O rolo, né, nesse período, ele é um objeto nobre, ele é um objeto erudito, ele é um objeto culto, né? Ele serve como estatuto oficial, ele serve como estatuto de poder e de refinamento, de solenidade, né? Então, e exigia usos específicos e formatações específicas, né? E o caderno não, o caderno era visto como uso pessoal e cotidiano. Então, voltando lá ao Marcial, nesse contexto, então foi provavelmente que o Marcial, querendo, né, popularizar o público dele, querendo popularizar, né, uma determinada, ou pelo menos colocar, né, suas publicações ou divulgação em um determinado tipo de contexto, é que ele quis e ele publicou a sua obra, né, no formato do códice, né? E ele tem um epigrama justamente falando sobre a vantagem do uso do códice e por que seria importante para atingir uma determinada camada de população, né? Uma estratégia bem bem antiga para o que a gente toma corriqueiramente, né? Ordinariamente, vamos dizer assim. Corriqueiramente, faz parte da nossa relação. São 13 imagens, geralmente são 4 códices, né? Codex, vamos colocar dessa forma, nesse verbete, que são fundamentais para a cultura cristã, né? Mas vou colocar aqui só como ilustração, né? Que são onde você encontra os textos com mais integridade, ou se complementam, mas são os livros fundamentais, vamos dizer assim. Mas eu queria pensar em outra questão sobre o códice, né? Questões sobre o códice, por exemplo, ligado à sua portabilidade. O códice, ele viaja facilmente, o que faz dele uma ferramenta cômoda, destinada a comunidades dispersas ou que se dispersam, né? Se o cristianismo não se endereçasse, não tivesse objetivo, né, da sua expansão à diáspora e aproveitar, né, toda a estrutura, toda a malha erguida do Império Romano, né, todas as suas estradas, né, talvez o códice não teria ou não tivesse tido, né, tamanha dispersão. Essa é uma das primeiras questões. A segunda questão é sobre o seu manuseio, né, que ele facilita buscas, colagens, sequenciar, uma leitura comparativa de um trecho com outro, né? Então a sua estrutura ela se presta para o ato de folhear, para o recurso de achar de imediato uma determinada situação,
tem uma relação também ligada à economia e à sua ampliação, né? Não é apenas um texto para se colocar, não é só, por exemplo, um suporte onde você vai botar muita coisa em pouco espaço. Ela também, além de você usar o frente e verso com qualidade, né? De ser compacto, comparado, por exemplo, juntar 20 livros, né? 20 rolos, vamos dizer assim, o volume disso, e isso poder ser compactado numa obra, né? Mas a possibilidade também de ir adicionando mais texto, de você ir ampliando aquele corpo, porque aí é só você desencadernar, insere outro caderno e refaz a costura, né? E também por ele ser um suporte, né? Ele vai ser a base, né? A matéria, né? A matéria de fundo, vamos dizer assim, o suporte de fundo para o pensamento e a sociedade que vai se desenvolver, né? Se a gente for pensar depois de 400, né? Essa queda de Roma, né? Todas essas possibilidades, né, que vai surgir da Idade Média e vai durar, sei lá, 1000 anos para frente. Então, na inovação do Códice, vale ressaltar o contexto da institucionalização do cristianismo, né? A queda do Império Romano no século IV, né? 300 e alguma coisa, 380 por aí, né? Vamos recordar, né? O racha do Império Romano, fundação de Constantinopla, Império Bizantino, né? Vai ser lá no Império Bizantino e vai se salvar uma boa parte do que a gente vai conhecer depois dos textos gregos, vai estar tudo lá, né? Vai ser lá que isso vai estar preservado, vamos dizer assim, uma parte disso, né? Que são os caras também que depois, com a queda de Constantinopla, vão influenciar o Renascimento e um monte de coisa pro lado de lá, né? Então, o Códice era, sim, esse objeto mais apto a representar, naquele momento, junto com o seu formato e o seu ato, que ele estava predispondo e oferecendo, né? Então, ele cumpria em um só momento, em um só tempo, vamos dizer assim, né? Uma possibilidade de pensamento, né? E de modelo, né? E aí, a gente, na próxima aula, quinta-feira, é justamente isso que eu vou tentar debruçar, porque isso também está presente até hoje, né? O que é esse modelo de pensamento, né? Eu vou fazer uma parte dessa discussão na próxima aula em cima do livro chamado Livro, do Michel Melot, que é um exemplo, assim, uma boa parte, né, sensacional de como o livro, né, como o seu suporte e como é que ele vai orientar, ele vai fazer justamente parte dessa ideia de finitude, de progresso, né, de fim do mundo, de fim de tempo, de linearidade, né, de coisas que vão acontecendo em sequência e como o livro vai acomodar isso, né, isso vai fazer parte da nossa cultura, isso faz parte do nosso pensamento, né. Então o uso do códice só superou o papiro, né, a partir do século IV, mas a partir também de uma série de conjunturas, né, que é a partir disso, né, o códice provavelmente superou o papiro, né, ou o rolo, a forma do rolo, tá, pensando que a gente vai encontrar rolo até o século XVI, né, século XII, sabe, assim, que está impregnado, né? A gente hoje, nós somos, na verdade, impregnados de um monte de coisa, né? A pena do escritor, quem é que escreve com pena, velho? Né? A pena, né? Enfim, eu sei que o pessoal do Maracatu Rural tem a constante da musa, né? A musa se impregna de cachaça e se veste, mas tipo, muitos cacuetes, né? E vícios de imaginário, ou o imaginário que tem impregnado na gente, né? Faz parte dessa história que a gente carrega, né? Então, com a hegemonia, vamos dizer assim, dessa cultura do cristianismo, né? E também a queda do Império Romano, né? A queda do Império Romano. Então, vamos lá. Falamos. Pronto. Então, para fazer uma síntese de hoje, né? E para a gente poder fazer esse pulo e estar inserido, né, no começo do cristianismo e na chegada da Idade Média, da Baixa Idade Média, enfim, mas é um nome meio esquisito. A gente pode pensar nos problemas e as considerações desse suporte, né?
É, então, a argila, ela é conveniente para fazer tabuletas, porque ela é abundante. Só que o papiro, ele podia ser transformado em rolos e ser melhor manuseado. As tabuletas e os rolos são relativamente portáteis, mas nenhum deles, por exemplo, é próprio para uma dobra e de uma encadernação. Com as tabuletas, ficaria muito pesado e impraticável. O papiro, ele é quebradiço. O pergaminho, ele sendo feito, né, de pele de animais, ele podia ser cortado, né, dobrado e refeito e feito em diversos tamanhos, né, e tamanhos até bem consideráveis, né, porque uma boa parte desses pergaminhos, né, no fólio, né, na folha, no fólio régio, tipo, dá quase 60 centímetros, né, de altura, assim, né, por 40. Então aqui tem uns livrões gigantes assim de pergaminho que a gente, né, consegue ter, mas assim, pensando, só que também tem uma questão, né? O tamanho desses pergaminhos está condicionado ao tamanho do animal. Aquilo dali é uma estrutura condicionada a um corpo de um bicho, né? E não um bicho qualquer, né? Tem um uso específico, um cabra e tal. Então essa coisa do A1, A2, A4, enfim, aquilo dali tem o tamanho dessas folhas, ou a folha maior de todas está condicionada ao tamanho da pele de um animal. Alguns acham que a folha do papiro, já nessa reta final, poderia estar custando, por exemplo, quando eu falo reta final, tipo século 2, século 3, o que pra gente em renda per capita significaria, sei lá, $50. Uma folha de papiro, né? Juvenal, poeta satírico do século I depois de Cristo, ele já se queixava da vida efêmera dos papiros. Então, claro, ele está já comparando com outra coisa, né? Ele está dizendo que aqui dali, isso aí dura pouco, velho. Porque ele já tinha uma relação, né, com a relação do pergaminho. Claro, existia rolos de pergaminho, né, antes dos códices de pergaminho, né? Mas ele já coloca e já enfatiza a qualidade de um outro suporte. Pensando que, por exemplo, a gente temos pergaminhos de 1000 anos e tá lá, beleza e sussa, né? Várias descobertas arqueológicas permitem saber que as comunidades cristãs substituíram sim os rolos de papiro por códices, devido ao seu baixo custo. Então, nessa nossa tabela, para fazer nossa reta final e a gente abrir aí para um papeado, né, cumprindo a nossa meta, 8,50. Então, eu acho que vale a gente colocar, né, que já no códice, ele podendo ser escrito, né, de ambos os lados, eu não preciso rebombinar ele como era o pergaminho, né, também tem isso, né, eu vou lendo, eu vou amarrando de um jeito, depois vou ter que fazer isso de novo, né, o manuseio com facilidade, usar uma mão, né, para ler e folhear e a outra para escrever, que esse gesto é impossível, né, com o pergaminho, né. O Roger Chartier, em muitos livros dele, vai bater sempre nesse ponto, né, que a passagem do rolo para o códice, esse foi uma das principais revoluções de suporte, né, porque muda o gesto, muda a compreensão da escrita, muda o gesto de pesquisa, né. Então é por isso que é importante, ou pelo menos estou tentando frisar essa transição, porque para o Chartier, que é um autor, um teórico muito importante para o Brasil, vamos dizer assim, né? Muito da obra dele é traduzida e serve de base para muitas pesquisas, assim. Uma das grandes revoluções que ele coloca é essa, é a passagem do rolo para o códice, né? Esse é um ponto de virada. Outra coisa, né, é que com o códice você cria também um certo gesto de intimidade, né? Ele é possível estar mais próximo do corpo do leitor. Você, não esses códices giga que apareceu lá atrás, né, que são códices grandes assim tal, né, mas assim você consegue colocar e manusear ele em outras posições, né, não é necessariamente uma posição só de solenidade, né. Basta procurar ilustrações de gente manuseando o rolo, né. Não é um gesto diferente pra gente, né, é um gesto diferente pra gente.
favorecendo também uma revolução que ele vai colocar, que já é essa leitura silenciosa, né? Nas duas primeiras aulas eu fiz questão de pensar essa coisa do som e da imagem, e não só como grafia, mas que essa qualidade e essa sobreposição do uso do olho na cultura do escrito, ela também vai se caracterizar pelo silenciamento, vamos dizer assim, do ato de oralizar, né? Enfim, de uma certa proporção, claro, né? Mas esse silenciamento, né? É esse hábito da leitura em silêncio, que já existia no grego, né? Existem relatos, sim, de leitura silenciosa na Grécia, leitura silenciosa em Roma, mas já não era comum, porque até pelo tipo de truncamento dos textos, né? São textos truncados, assim, quando eu falo truncados é que muitos deles serviam só de suporte mnemônico para a memória, né? Então, a relação da escrita ou de sinais gráficos, que é uma coisa que só vai acontecer lá, já no final lá por século X, né? Os textos são não existe praticamente sinal de pontuação, né? Todas as letras são coladas ali e tal. Então, né? Enfim, a gente pode é um pouco disso que ele vai ter, esse gesto que ele vai trabalhar quinta-feira que vem. E possibilita também uma etiquetagem visível e muito prática na lombada, né? Na capa, no seu dorso, né? Algo que lhe protege, lhe dá uma firmeza, né? E o rolo precisa de envelope, está sendo envelopado. A própria tabuleta de argila também, né? Tem seu envelope de couro, né? Precisa de faixa especial, coisa desse tipo. E o livro não, ele consegue se manter de pé, né? Com a sua informação de identificação lá de fora e de uma forma muito pragmática, muito prática, vamos dizer assim. Então é isso por hoje, né? Foi esse grande arco. Espero que tenha sido proveitoso. E aí a gente pode abrir para papear alguma coisa. Deixa eu ver o que estava conversando aqui. Deixa eu fechar aqui. Claro, eu hoje, né? Hoje não, na segunda aula eu já me dei conta assim, de que, por exemplo, um curso de 10 encontros eu poderia fazer facilmente 20, se alguém tivesse saco para isso, né? Claro. Mas primeiro porque eu acho instigante, mas geralmente tem bastante coisas assim que eu acho que são muito proveitosas para a gente repensar e refletir sobre o nosso contexto, principalmente também agora pensando numa virada para o digital, né? Eu acho que essa é uma questão, não é necessariamente substituição, mas como a gente está pensando na relação do gesto, né? Mudança de contexto, mudança de prática ou readequações ou reapropriações ou contaminações de novas práticas, de novos gestos, né? Essas reflexões sobre a escrita, para quem se propõe pensar o livro, escrever a história disso, pensar desdobramentos, né? Na minha cabeça, desdobramentos sobre quem quer pensar sobre publicação independente, sobre performance, sobre oralidade. Para mim é desdobramento para quem quer pensar happening, livro objeto, livro de artista, enfim. Para mim esse pano de fundo, né? Esse ambiente de fundo serve para tudo isso, né? Eu acho muito importante. E feliz também estou aqui tá com vocês compartilhando essas leituras e tal. Deixa eu ver aqui. Eu não vou. Enfim, eu queria estar lendo, eu fiquei agora pensando naqueles youtubers fiquei agora pensando no gesto assim, de ler as coisas e tal. Me interessei agora. Mas enfim, é isso. Eu não vou ficar também rendendo muita coisa. A ideia era justamente pensar, né, um arco narrativo. Quis evitar, que eu acho que hoje para mim isso se torna aí muito evidente, uma relação evolucionista de desdobramento dos suportes, né? Muitos deles foram e continuaram sendo, e em vários momentos de tempo e espaço, contemporâneos entre si, né? E continuam sendo, né? Se eu vou pensar, sanfona, livro sanfona, o Codes, um tempo desse um amigo comum nosso também, tem um escritor chamado Demétrios Galvão, ele criou umas pílulas assim, aí era um livro dele, que era um livro que era um rolo,
era um papel contínuo, impresso frente e verso, que ele vinha dentro de uma cápsula, dentro como se fosse um tubo de ensaio, mas o miolo era um rolo, né? Uma coisa desdobrada, frente e verso. Enfim, mais para frente, quando pensar, né, nesses desdobramentos estéticos, né, ligado ao livro objeto, livro de artista, aí a gente vai dar uma despirocada mesmo, assim, porque tem muitas coisas que se fazem, mas quando você passa o filtro, né, sobre as estruturas, você vai ver que são as estruturas básicas do que a gente está trabalhando agora, né? Impressão em barro, impressão em madeira, tinta, inscrição, intervenções, claro, mas dobra, né, rolo e sanfona. Outra coisa assim, mas o grosso disso é essa parada aí, né? São essas estruturas assim que tá por trás, né? Enfim, é isso que tinha. Total, Lucas, total. Quem tinha. Eu sei que tinha uns suportes sobre essa questão de argila. Quem fazia, não sei se você lembra, a Bia, que trabalhava com cerâmica lá em Olinda, e ela tinha uma série de cerâmicas, né? De vasos e de coisas, né, de suportes que ela botava poemas de Fred Caju, né? E de outras, enfim. Era isso que eu queria colocar, né? Essas estruturas, né? Estão aí. Isso, Eva, Bia. Elas estão aí, estão cotidianamente, né? Era isso. Para mim hoje era só a gente tentar fugir de uma noção evolucionista das coisas e pensar talvez em uma relação mais de simultaneidade, pensar nos contextos, né? Pensar nos contextos de leitura, contexto de criação, né? Contextos de circulação desse material, né? E que muitas vezes depende de um momento específico histórico, uma determinada peculiaridade de olhar cultural, né, de uma relação de antropologia de certos grupos. Era isso. Isso, total. Eu não acho, né, assim, eu não, né, porque tô igual ao pessoal, né, tipo, eu não, eu acho que o padre Vieira disse, por um momento eu achei que tivesse um pensamento que não fosse meu, individual, né? Mas para pensar disso, né, que muitos autores, em vez de um processo propagandista assim, do fim do livro e tal, não sei o quê, né, do suporte específico, pode pensar em outra coisa, né? E o próprio Flusser vai colocar que o livro como um objeto, né? Rodrigo conhece bem mais próximo assim, essa questão do que o próprio Derrida coloca, do tema que o Rodrigo já falou, já vez quando faz essas provocações tal, e essas reflexões sobre essa questão do fim do livro, mas o livro como um objeto imaginário, detentor de saber, acumulador de coisas, e onde essas informações elas foram vazadas, né? As informações do livro vazaram para outros suportes, para outros meios, e o livro ficou no século XX para ser desenvolvido e explorado como suporte material para coisas, né? Vamos pensar dessa forma, assim, né? A nível de conteúdo informacional, isso migrou para outros espaços, mas ainda é presente, né? Eu falei já uma vez aqui do Muniz Sodré, um puta de um pensador. Tem um livro chamado Pensar na Go, super importante, assim, pensar epistemologias, né, afro-brasileiras, assim, de um jeito muito, muito consistente. E ele foi diretor da Biblioteca Nacional em 2001, 2002, 2003, por aí. Eu acho que foi antes do Ali. E aí ele coloca, né, a importância para as classes, né, mais desfavorecidas, as classes mais pobres. O livro, ele é o suporte. Ele é o suporte. Claro, pensar que depois de um gap de 20 anos, né, mas mesmo assim é o objeto, né, de pesquisa em si ainda para um monte de gente, e pensar em outros contextos, ainda mais da América Latina, né? Tem ligas das editoras independentes no México, que é super fortíssima, as experiências editoriais na Colômbia, por exemplo. Enfim, a gente precisa olhar com muito, né? Essa coisa assim da morte do objeto, né? Tá aí também. Pessoal, é isso. 9 e 5. Não sei se vale a pena estar rendendo mais.
Mas aí, brigadão por todos. Obrigado, Lucas, pelas considerações. Obrigado, Eva. Para todos que ficaram também. Isso, total, Rodrigo. É um suporte ainda a ser finalizado. Ele ainda está na transição, né? Como a gente faz pensar no nosso incunábulo, no nosso incunábulo digital ainda do livro. É um ótimo. Eu já roubei seu, viu? Já roubei de você. Total. E é isso. Eu vou me encerrar por hoje. Quinta-feira temos mais. Aí já pega nessa ponte, né? Pensar todos esses problemas de virada, né? De rolo pro Codex e o que é que o Códice, vamos pensar agora assim, impulsiona, né? Pro nosso pensamento moderno, né? Porque quando chegarmos sexta-feira, dessa semana, se nós estamos fechando esse arco da modernidade, pelo menos até ali começo do século XIX, espero, pelo menos final do século XVIII. Então vai ser bem interessante. Então, total. Total, Berg, isso mesmo. Então é isso, beleza, pessoal? Até a próxima, até quinta-feira. Espero que tenham gostado. Eu tô tentando me esforçar para tentar deixar isso pelo menos de um jeito ágil, não um pouco lombrado, porque eu acho que a fusão, né, intrincar coisas e trazer coisas assim, eu acho super importante, né, de vários ambientes, até porque eu me coloco dessa forma, né, não sou ninguém não sou necessariamente alguém da academia, da história ou da literatura, mas enfim, mas eu percebo que existe essa possibilidade de estar problematizando e, enfim, tentar colaborar de alguma forma. Grande abraço. Cheiro, Angelina. Massa, Berg. Total, Lucas.